Acompanha aí, eu estou lendo na nova versão internacional, mas é uma palavra um pouco mais... A nova versão ela é um pouco mais fácil de entendimento, tá? Então vamos lá, vamos ler. Versículo 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Aqui Deus está chamando atenção para a questão da sabedoria, para a gente inclinar os nossos ouvidos, ficar atentos para perceber o meu discernimento de Deus. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios. Então, toda vez que nós inclinarmos nossos ouvidos para os ensinamentos que Deus nos ensina aqui na palavra, nós vamos ter bom senso e aos nossos lábios guardarão o conhecimento. Versículo 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. A sua voz é mais suave que o azeite, mas o final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Aqui está falando da mulher imoral. O que é a mulher imoral? Acho que todo mundo sabe, né? Aquela mulher que se prostitui, a mulher que não tem princípios, a mulher que vive em prostituição, em pecado. Essa é uma mulher imoral, uma mulher que não se dá o valor. E a gente vê tantas assim, né? Então, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Aqui também está se referindo ao adultério. Né? Quando o homem se propõe a adulterar com outra mulher, então está falando, a mulher imoral destila mel. Parece que, né, é uma ótima decisão ali, estar com uma mulher imoral, porque toda mulher que se prostitui e trai, né, faz adultério, ela é imoral. Sua voz é mais doce que o azeite. Então, acho que é uma pessoa que seduz, uma mulher sedutora. Mas, no final, é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Então, aqui é adúltera, a mulher adúltera. Né? Os seus pés descem para a morte, aos seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Então, isso está falando sobre a mulher adúltera. Então, o adultério, praticar o adultério, a princípio, é o desejo da carne, né? É o desejo da carne. E isso, muitas vezes, é muito bom, né? A princípio, porque os desejos da carne realmente dá prazer, nos satisfaz nossos desejos. Só que fala que ao princípio é gostoso, né? Doce como mel, mas os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. E ela nem percebe. Muitas vezes a pessoa está praticando esses atos que não são atos que Deus aprova, e a pessoa não percebe no pecado que ela está vivendo. E ela vai levando. Então ela nem percebe que anda nos caminhos tortuosos. A pessoa não tem a consciência do que ela está fazendo com ela. A prática do adultério, ele realmente ele leva a caminhos tortuosos. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda. E a pessoa não enxerga a vereda da vida. Então é uma prática realmente que, infelizmente, hoje em dia a nossa sociedade até aprova isso, né? A gente vê nos filmes, nas novelas,
as pessoas adulterando, praticamente é meio que normal isso, mas não é. Aqui Deus está falando muito claramente que a prática do adultério é um pecado, é o seu corpo, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você está pecando com o seu corpo, você está pecando contra o Espírito Santo. E isso não tem um final bom, tem consequências. Então, o adultério, ele é realmente um pecado contra o Espírito Santo. Versículo 7. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Dessa mulher que está falando lá em cima, né? Dessa mulher adúltera. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem de seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Aqui está falando que é para se afastar disso, dessa questão do adultério, né? Porque depois, lá na frente, isso você vai se arrepender do que você está fazendo. Porque todo adultério, a princípio, é tudo lindo, maravilhoso. A pessoa que está em processo de adúltero é uma emoção, é uma forma, às vezes, a pessoa sair do casamento, enfim. Mas lá na frente, aqui está falando, lá na frente a pessoa vai perceber o que ela fez. Toda a prática do adultério leva a, não fala a morte, mas leva a você colher frutos muito, muito ruins da sua vida. Não tem como. No início pode ser maravilhoso, lindo, mas você vai ter problemas. Porque não é, aqui está falando claramente que é para fugir disso. Porque é um pecado contra o Espírito Santo que está dentro de você, que é o seu templo, o Espírito Santo. Então, lá na frente, você vai cair na real. O que eu fiz? Às vezes você vai destruir uma família, destrói tudo com essa prática do adultério. Então, aqui fala para fugir disso. No final da vida, você gemerá com sua carne. Então, é algo que vai colher lá na frente. É algo que você não vai colher coisas boas. E o seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina. Como odiei a disciplina. O que quer dizer isso? Porque não cumpriu, né, os mandamentos, não cumpriu a palavra, foi lá e fez, né, praticou o adultério que levou à destruição. Não tem outro caminho. Quem está praticando adultério não tem outro caminho. Mais cedo, mais tarde, vai colher as consequências. Tem consequências. E a consequência, muitas vezes, é a morte. Não digo física, né? A morte espiritual. Porque é algo que, aos olhos de Deus, é um pecado muito... Porque você está envolvendo muitas pessoas, né, no adultério. Tanto homem como mulher. Então, aqui está falando isso. Então, se a pessoa se envolve, né, com adultério, tem pecado mortal? Não. Se a pessoa se reconhece que errou, que errou, ela tem um arrependimento. Se ela se arrepender verdadeiramente, né, colocar isso para Deus, Deus, Ele perdoa. Mas você não tem que continuar, né, nesse pecado. Então, existe o arrependimento, existe a volta do normal, só que você vai colher consequências, independente disso, existe consequência, todo pecado tem consequência. E o adultério, a consequência às vezes não é só para a pessoa, é para as pessoas todas envolvidas, né? Porque às vezes gera separações, né? Tanto de uma família ou de outra, gera muitos conflitos, filhos, né, ficam desamparados. Então, o adultério realmente é uma prática que tem consequências graves, mais cedo ou mais tarde. A pessoa que está envolvida com o adultério, se o marido está adulterando, né, a esposa
mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir. O Espírito Santo mostra. Só que qual que é a dica? É que se você está envolvido, fale, confesse para a pessoa, não deixa a pessoa descobrir, que é pior. Né? Tenta restaurar. Se está nesse caminho, volte, peça perdão, volte, restaure, porque é um caminho que leva à destruição, não tem jeito. É como 2 mais 2 é 4. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas não é algo, uma prática que tem consequências. Aqui está falando claramente sobre isso. Versículo 13. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Aqui está falando pessoas que praticaram e depois lá na frente se arrependeram, né? Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Sejam bendita a sua fonte. Alegra-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o abriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhando pela mulher imoral? Tá aqui, ó. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Tá falando, por que você vai se submeter a adultério, né? Por que abraçar o seio de uma leviana? Aqui tá questionando, por que fazer isso? Isso não é um caminho que vai levar a alguma coisa que vai dar certo. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios os prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então aqui está muito claro a questão do adultério. Por que, nesse versículo 21, o Senhor vê os caminhos do homem? O Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. E examina todos os seus passos. O Senhor está toda hora examinando o que você está fazendo. A gente está sobre sempre o olhar de Deus. As maldades do ímpio os prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então isso aqui está falando claramente que o envolvimento com adultério não tem tem consequências terríveis, tá? Certamente morrerá por falta de disciplina, de realmente andar nos caminhos retos. Aqui tá falando, e tem vários versículos, gente, vários versículos na Bíblia falando sobre a questão do adultério. O quanto Deus não gosta disso e realmente leva a consequências. Então, se tá nessa prática, volta, arrependa-se, conserta. Agora não. E o adultério aqui não é só a pessoa, aqui tá falando, não só a pessoa que é casada e, né, se envolve com outra pessoa. Existe também a questão de você estar com alguém e não estar casado, amaziado. Isso também é pecado, porque a palavra fala que quando você se une a alguém, você precisa ter a bênção de Deus. Você precisa casar, você precisa fazer essa aliança. Então, muitas vezes a pessoa se junta com outra e acha que tá tudo bem. Mas e a bênção de Deus? Você não fez a aliança. Então, isso aos olhos de Deus não tem a bênção de Deus. Então, isso é muito importante de estar revendo. Então, tanto o homem como a mulher, eles estão em fornicação.
porque não tem a bênção. Então as coisas têm que ser feitas conforme a palavra de Deus nos ensina. Isso é muito importante. O que acontece? Quando a gente não faz da forma que Deus coloca pra gente, abre brechas, a gente abre brechas para que o inimigo entre na sua vida, na nossa vida e nos acuse. Então existem brechas abertas, então a gente tem que fechar essas brechas, fazer como a palavra nos ensina. Então tem pessoas que fala se junta, né? Se junta, vive amaziada, vive junto. A gente mora junto, mas a gente não é casado. Isso existe muito. E aqui a palavra fala que isso não dá certo. Então precisa arrumar isso. Precisa fazer como Deus nos ensina. Tem que ter o casamento, tem que ter aliança. E eu vou falar assim, a mulher que se sujeita a isso, ela é a que mais perde, né? Porque pro homem é muito fácil, né? Juntar com a mulher, não ter um compromisso, né? Num casamento. Então tem que rever isso. Se você vive dessa maneira, é importante rever. Então é uma palavra mais dura hoje, né? A questão do adultério, porque a gente vê muitas pessoas vivendo de qualquer jeito. Então o casamento é algo criado por Deus, abençoado por Deus e tem que ser respeitado. Então relacionamentos fora do casamento totalmente, aqui fala, nesse capítulo 5, que totalmente leva à morte, né, espiritual, e também sem ser casado, amaziado, tendo um relacionamento em fornicação, até namoro, né, o namoro também tem que ser um namoro que vá para o casamento. As pessoas ficam namorando a vida inteira e nunca resolve. Então tudo isso aqui fala que não acaba bem. Existem consequências de tudo, porque nós precisamos prezar o nosso corpo, que habita o Espírito Santo. Então temos que ter essa bênção de Deus. Dentro de um casamento, depois que você recebe a bênção de Deus, o esposo, né, a mulher, eles têm uma união ali, eles são um só. Agora, quando não existe essa aliança, não existe a bênção de Deus. Isso ficou bem claro. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia que fala sobre o adultério. Então, por exemplo, aqui em Êxodo 20:14, não adulterarás, fala. Em Provérbios 6, nós vamos ler amanhã, Provérbios 6, nem vou falar agora porque nós vamos ler amanhã, vai continuar falando sobre o adultério. Em Mateus 5, 27, 28, fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então não é só o ato em si, olha só, é também o pensamento. Então, por quê? Porque quando você pensa, você já desejou aquela pessoa. Então você já está pecando, porque não é a sua esposa, não é seu marido, mas você está desejando outra pessoa. Isso também já aqui fala, já é um adultério. Então por isso que quando a gente fala, né, as pessoas que ficam vendo filmes pornográficos, desejando, né, tudo isso é pecado, gente. Não adianta. Se a gente quer viver uma vida realmente centrada em Deus, a gente precisa aprender os princípios. Por isso que muita gente vive um caos, né? Vive um caos de vida, porque não tem princípios. Vive a vida, né, em promiscuidade, se prostituindo. Porque o fato de você sair... Tem mulheres que saem com uma pessoa, já tem relações sexuais, se prostitui, sai com outro, vive uma vida... Isso não vai acabar bem, não tem jeito. Aí vive uma vida sempre em pecado. Não tem como. Então a gente precisa realmente seguir os princípios para você ter uma vida. Já a gente seguindo os princípios, né? De acordo com o que Deus nos ensina, já é difícil. Imagine você ter uma vida assim, totalmente promíscua. Complicado. Aí não tem como reclamar, né, que tá passando por dificuldades, né? A gente tem que consertar isso.
Em Gálatas 5,19 fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso tudo é obra da carne. E eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Forte, né? Muito forte. A palavra de Deus, ela é justa, né? Ela é uma espada de dois gumes, né? Corta mesmo. Levítico 18:20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Isso serve para a mulher também, né? Então, os desejos da carne, se a gente for só viver pelos desejos da carne, a carne quer o quê? Quer prazer, quer se deleitar, quer, né? Quem não... A carne quer isso. Então, é uma luta constante da carne contra o espírito. Então, se a gente for se deixar levar pela carne, você vai pecar o tempo inteiro. Você vai querer viver nesse mundo, nessa prostituição, suprindo esses desejos sexuais, todos os desejos que a carne quer. Então é uma luta. Temos que ter essa luta espiritual, porque quando a gente está realmente querendo viver nos caminhos do Senhor, Ele nos ajuda a se libertar desses desejos da carne. Ele nos ajuda, só que tem que estar em oração, pedindo a Deus. Tudo que pedir a Deus em oração, claro que depende, né? É Ele que dá, mas é possível se libertar. Mas tem que estar muito focado em Deus, e tem que estudar, tem que seguir os caminhos, não tem jeito. Agora, ficar aí não se posicionando, com certeza a carne vai levar você para uma destruição, porque não tem como. Não tem como você viver só em função do desejo da carne. Isso não vai acabar bem, porque a carne é a nossa alma, né? Ela quer as coisas do mundo. E o que tem no mundo? Quem está no mundo? Né? Em Hebreus 13:4 fala assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, quem praticou adultério vai ser julgado. Eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus, eu não vou mais adulterar, eu estou... Tudo bem, Deus perdoa. Se for realmente, se você pediu do fundo do seu coração e realmente você não fez mais aquilo, Ele nos perdoa. Porque Jesus veio ao mundo para isso, para nos perdoar dos nossos pecados. Porém, no juízo final, você vai ser julgado por Deus ainda. Deus ainda vai chamar você, olha, você fez isso, e nós vamos passar por um julgamento. Então, você ainda não está, mesmo você se arrependendo e nunca mais praticando adultério, você ainda vai passar por julgamento. Então, olha como isso é sério. Isso é muito sério. Então, a gente precisa pensar, né, sobre as atitudes. Deixa eu só ler mais um aqui. Se um homem... Aqui, ó, Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Isso era no Antigo Testamento. Olha como a lei lá, eles matavam mesmo, até hoje, né? Lá na terra, lá em Israel, né? Naquele povo todo, eles ainda... a gente vê isso direto na televisão, né? Por muito menos eles matam lá, porque eles levam muito, né, na palavra. Então, eles não acreditam no Novo Testamento, que Jesus veio para nos perdoar. Eles não acreditam em Jesus. Então, por isso que ainda até hoje, em alguns países, eles matam mesmo. Se pegam a mulher e o homem adulterando, né? A lei deles é o Alcorão. Então era isso, gente. Hoje já estamos finalizando nossa live. Amanhã a gente vai ler o capítulo 6, que continua falando sobre adultério. É uma palavra um pouco mais forte, mais pesada, mas é preciso falar sobre isso, porque a gente precisa, né, dentro da nossa casa, termos princípios e passarmos isso para os nossos filhos.
e ajudar pessoas que estão às vezes nesse pecado, falar para a pessoa, aconselhar as pessoas que é um caminho que não vai acabar bem. Quem está nesse processo não tem como acabar bem, porque realmente é um pecado que envolve muitas pessoas, e o adultério é uma prática que tem consequências muito sérias, muito sérias. Vamos orar então para finalizar. Pai Santo, te agradecemos por mais um dia da tua palavra, da tua sabedoria. Hoje foi uma palavra mais dura, mais necessária para nosso entendimento e para que nós nos fortalecemos e entendemos que os princípios que o Senhor nos ensina nos levam à salvação. Mas se não praticarmos os seus princípios, se negligenciarmos o que a tua palavra nos ensina, sabemos que nos levará à morte espiritual. Então, Senhor, nos perdoa por às vezes não sabermos ainda direito qual é o seu objetivo com as pessoas, qual é o seu caminho. Nos perdoa por às vezes não entendermos direito sobre o que o Senhor quer para nós. Abra nossos olhos, o nosso entendimento, que a gente consiga entender e cada vez mais aprender da tua palavra, para cada vez mais estar no seu caminho, buscar mais sua santidade, nos tornarmos mais puros, mais santos, assim como foi Jesus. A sua santidade é possível ser alcançada, nós sabemos, porque Jesus era santo e nós somos imagem e semelhança do Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, porque aqui nesse mundo há o maligno e cada vez mais, Senhor, o mundo está difícil, cada vez mais existe o inimigo nos atacando. Então nos ajuda, Senhor, a mantermos no seu caminho, nos dar mais força, nos ajuda nessa batalha espiritual, que cada vez mais a gente sinta sede da tua palavra, para nós entendermos cada vez mais como agir. Essa palavra hoje, Senhor, nos abriu o entendimento sobre como o adultério, a promiscuidade, a fornicação, como tudo isso desagrada o Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa estar nos dando essa sabedoria e o entendimento de que essas práticas não nos levam à vida e sim à morte. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar desses pecados, Pai, a nos desviar desse caminho, Senhor. Em nome de Jesus que eu te agradeço e que o Senhor abençoe todas as pessoas que passaram por aqui, que estão assistindo gravada, que elas possam cada vez mais estar acessando o seu conhecimento, a sua sabedoria e se preenchendo do teu Espírito Santo, Pai. Toque essas pessoas, traga essas pessoas para perto, Pai. Em nome de Jesus, assim que eu oro, amém. Obrigada a vocês que participaram. Sexta-feira eu acho bem interessante. Sexta-feira é o dia que menos tem gente na live. Eu não sei porquê, as pessoas já vão entrando no ritmo de final de semana, né? E caiu justamente esse tema, né? Bem pesado. Mas segunda-feira, que agora as lives são de segunda a sexta, segunda-feira estarei aqui no capítulo 6, estudando Provérbios. Traga sua Bíblia para estudarmos juntos e aprender desse livro de tanta sabedoria que tem em Provérbios. Aqui é uma riqueza imensa, imensa, tá bom? E eu recomendo que você estude na sua casa com a sua família. Eleja um dia de estudo bíblico na sua casa e comece por Provérbios. Aqui tem muita coisa para os seus filhos, para ensinamento. Então é algo que tem que partir de nós, dentro da nossa casa. Os princípios bíblicos têm que ser colocados para a família. Tá bom? É uma dica que eu tenho aqui para você. Um beijo, que Deus abençoe. Oi, tudo bem? Bom dia. Já estamos encerrando. Então, até segunda-feira. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana na presença do Espírito Santo. Tchau!